Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da TV FEMEC. E hoje, olha só, gente, essa mesa muito mineira, tem queijo, tem café. E quem está falando com a gente, quem vai falar com a gente agora é o deputado Zé Silva, ele que é um representante do setor, está por dentro aí de tudo relacionado ao queijo Minas artesanal. Deputado, muito bem-vindo, é um prazer falar com o senhor. Maria Clara, um prazer meu também. Primeiro está na FEMEC, eu participei como também idealizador da FEMEC, quando eu fui secretário da Agricultura de Minas. E está com você aqui falando de tantos produtos do agro, mas especialmente o queijo Minas Artesanal, que é um produto que leva a nossa marca, a marca de Minas e a minha marca também como extensionista da Emater, como deputado federal. Então, estamos aqui muito felizes de estar participando aqui da FEMEC. A gente agradece a participação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história, né? Então, desde o início, desde menino, já tem uma raiz, uma base ali no universo rural. Conta um pouquinho pra gente. Maria, é o seguinte, eu nasci na beirada do rio Paranaíba, meu município chama Carneirinho, município pequeno, de 10 mil habitantes. Fiquei grande parte da juventude com meu pai e minha mãe já tem 87 anos, levantando muito cedo para tirar leite. Eu não tenho essas riscas direito do dedo aqui, porque naquela época tinha ordenhadeira. Aí fiz agronomia na Federal de Goiás, lá eu participei do movimento estudantil, na época das diretas já, então eu já tenho 62 anos, sou um dos filhos da democracia. Tive a oportunidade depois de conhecer como os agricultores de um país que tem 1.500 anos mais velho que o Brasil, que é a França, como é que eles tratam os seus agricultores. E voltei, na Emater Minas foram 32 anos, eu mais minha esposa começamos muito jovens, na sua idade, assim, 20 anos mais ou menos, trabalhando no primeiro assentamento do governo civil brasileiro, em Limeira do Oeste. Depois vim para Uberaba, ser gerente regional e presidi a Emater de 2003 a 2010. Foi nessa época que também, em 2001, voltei na França novamente e como presidente da Emater, criamos um programa Queijo Minas Artesanal, começamos pela Canastra, pelo Cerro, depois veio Cerrado, são 16 regiões hoje. E agora a minha grande felicidade tem esse selo aqui, que é o selo que libertou os queijos artesanais. Esse produto tão fantástico, que tem centenas de anos, que com esse selo é que eles podem ser vendidos para Minas inteiro, para o Brasil ser exportado. E na Câmara dos Deputados, eu já estou no 4º mandato, o meu nome é bem brasileiro, Zé Silva, né? E eu estou lá, se você chegar e perguntar na Câmara quem é o deputado que defende a agricultura familiar, eles vão qualquer lugar do Brasil, falar o Zé Silva lá de Minas, então é o que me motivou, até porque eu que fiquei na roça parte da juventude, fui para a escola com 9 anos de idade, ia para a escola a cavalo inicialmente, fui registrado aos 11 anos, e aí escutando o velho Brizola falando que é da educação, que a educação muda o mundo, hoje eu penso diferente um pouco, acho que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, e eu fiquei pensando, já presidente da Emater, se eu pensar na melhor escola é na cidade. Esse asfalto na cidade. Meu pai faleceu em 93, eu já estava na Emater, nunca teve a oportunidade de ligar uma luz elétrica na nossa pequena propriedade, onde eu vivi toda a minha vida. E eu falei, eu tenho que ir para a política, porque na política a gente muda a vida de milhões de pessoas. E por isso que eu estou hoje já no 4º mandato, muito feliz. O Papa Francisco, ele falou na sua primeira homilia para a juventude que a política é a maneira mais sagrada de fazer o bem para as pessoas, né? E foi assim que eu estou na política com muita honra. Que legal. Então você conhece a fundo, né, as necessidades do produtor, desde menino ali, vendo naquela época que era pior ainda, né, que não tinha muita tecnologia, não tinha muito recurso. E eu imagino que na Emater também você deve ter tido um contato muito legal com os produtores, vendo ali o dia a dia deles, né? Olha, Maria, tem uma música sertaneja, eu sempre cresci escutando rádio, né, os programas antigos, fala que cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Então, cada palmo de Minas eu conheço bem. Foram mais de 3 milhões de quilômetros rodando de carro em Minas. Conheço assim as comunidades rurais, os grotões. No Vale, no norte de Minas, eu conheci como Moisés do Sertão, porque nós aqui do Triângulo, quando a gente luta para aumentar a produção, a produtividade, eles lutam pelo direito de uma coisa que é elementar. Com certeza. Eles lutam por água. Água para beber. Mas, assim, com esse trabalho, todos vocês conseguiram melhorar a vida de muita gente, né? A Emater, então, ela tá do lado do produtor há 77 anos? Eu 32 anos na Emater, então, desculpa a emoção, mas é o seguinte, as pessoas lá do Vale
O que te traz esse sentimento, assim, né? De ficar emocionado, de relembrar? Não, é porque é o seguinte, como eu estava dizendo, a gente que luta, a gente luta para aumentar a produção, a produtividade, as pessoas querem água para beber, né? E aí, assim, eu tinha voltado em 2001 de um período de quase 4 meses aí pela Emater, lá na França, pensei, pô, vou chegar, vou fazer irrigação, fazer uma série de coisas, né? E vi que as pessoas precisam de água para beber, né? E na política, ela me permite, a ser o Moisés do Sertão, levar água para as pessoas beberem, levar dignidade, né? Mais de 600 tratores, então o trator não é porque é uma máquina bonita, potente, mas é porque ele é dignidade para o produtor, os kits de irrigação que leva para os agricultores, né? Então, assim, como a pergunta inicial era o que é a matéria, a minha vivência, de conhecer o agro, essas dificuldades, é que me motiva a entrar na política, né? Então, eu falei da moça sertaneja de conhecer, e tem outra também, é o seguinte, a gente pode até sair da roça, mas a roça nunca vai sair da gente, né? Então, essa minha origem, né, de estar perto do queijo, de estar perto desses produtos, né? Eu acho que nada na vida tem sentido se a gente também não ter paixão pelo que faz, né? Então, por isso que hoje, nesse 4º mandato, 8 anos presidente da Emater, eu consigo ter essa sinergia e de saber, quando eu estou lá no Congresso Nacional, quando eu estou com o presidente da República, eu sou líder do governador no Congresso Nacional, nos últimos 4, 5 dias estive com o governador Zema, com o governador Matheus, que assumiu agora, né? Mas eles sabem que eu estou com eles ali, mas quando vê uma foto minha com o governador, eles sabem, ó, o Zé Silva sou eu lá. O dia que eu deixar de ser essa pessoa, e quando o agricultor veio e não sentir que é ele que está lá, por exemplo, eu contei do seu Pedro Cisqueiro, um agricultor lá de Capelinha, que falava, ó, eu saí 10 horas de carro para sair lá de Capelinha, da comunidade dele, para ir lá em Belo Horizonte me encontrar. Não, eu vim aqui ver o Zé Silva, porque o Zé Silva sou eu lá, né? Uhum. Então, é isso que motiva a gente, e a FEMEC, com certeza, eu que encontrei pessoas do Brasil, de Minas inteiro aqui, então essa feira, ela permite esse encontro dessas experiências. A gente encontrei, por exemplo, o Frederico de Sacramento, um jovem, que ele fez com que esse produto, esse queijo, né, que se a gente olhar, cada queijo tem uma história, é uma obra de arte para mim, sabe? Eu fico encantado. Quando eu estou lá na França, julgando os queijos no concurso mundial, quando eu pego um queijo, eu sinto a emoção de que aquilo é a história de uma pessoa, né, que passou de geração para geração. Com certeza. Eu tive com o pessoal de Uberaba ali, do apiário Zum Zum, que está na 4ª geração. Então, a doçura daquele mel é a doçura de uma história da família, né? Então, isso é que motiva. E a FEMEC é isso. Com certeza. Deputado, existe uma identificação muito grande com o setor. A gente que é do interior, você bate o olho num queijo desse, a gente vai conversar, vem as histórias, as lembranças. Não tem como desvincular a sua história do seu trabalho, né? Isso tem a ver com a paixão também. Tem a paixão, tem a história, como eu disse, né? O mel está na 4ª geração, então tem essa vinculação da história, da família, que já estão no filho, netos, bisnetos já estão ali seguindo essa atividade. Você pega um queijo desse aqui, né? Ele traz uma carga histórica que um queijo comum, você pega um queijo comum, que não seja artesanal e não tem esse selo, ele vale de 15 até 45 reais. Um queijo desse aqui, eu não vou falar o preço desse, mas eu passei no aeroporto de Belo Horizonte a semana passada, um queijo com esse selo, R$ 266 o quilo. É o queijo Minas artesanal mesmo, que tem essa diferença na forma de fazer, não é mesmo? Ele é feito de leite cru. A Emater, com a sua história de mais de 77 anos, ajuda a escrever como que as famílias faziam. Os primeiros escritos de queijo aqui em Minas Gerais foi 1700 e pouco, quando um francês passou pelo interior de Minas aqui. Essa escrita depois, essa família faz esse queijo e ele passa a ter ali a tradição com a ciência que a Emater traz através da pesquisa da IPAMI, da Embrapa, das universidades. Então essa história com a ciência se transforma num produto que ele é único. Cada queijo é uma história. Até eu sempre falei, né? É meu queijo, é minha história e meu selo, que o selo é da lei que chegou lá em Brasília. Pra você ter uma ideia, é o único produto no Brasil que tem uma lei específica para poder valorizá-lo e ter aqui esse selo, né? E para você ter uma ideia, no Congresso Nacional tramita em torno de 12 mil projetos de leis. Então, para fazer um projeto virar uma lei, é uma verdadeira história, né? E hoje
o modo de fazer o queijo Minas artesanal foi reconhecido entre 10 produtos do mundo como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Ou seja, um reconhecimento muito justo, né? Do mundo, né? Todo mundo. E, Zé, vamos falar aqui também desse livro lindo, gente, que está aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. É o Queijos Artesanais de Minas. Foi lançado ontem aqui no estande da Emater. Conta pra gente como é que é. Eu estava folheando aqui, que coisa linda. Bom, vocês que estão nos acompanhando aqui, esse aqui é um queijo cabacinha, que é artesanal. Ele é chamado de a joia do Jequitinhonha, são poucos municípios que fabricam esse queijo. Nós conseguimos também libertar ele com o regulamento dele. Aqui são queijos artesanais de leite cru. São 16 regiões em Minas Gerais e a Emater, como eu disse, tem mais de 70 anos. Ela fez essa publicação e aqui, não sei se eu vou chegar direto aqui, mas tem o Triângulo Mineiro, é uma das 16 regiões caracterizadas do queijo artesanal. E aí mostra um pouquinho da história dos produtores, as regiões. Das suas famílias, né? Então esse é um livro que a gente tem muita alegria. E a Emater com a sua história, né? Trazendo essa valorização desse produto que tem a cara de Minas, né? Tem a nossa história de Minas Gerais. E aqui é uma forma de valorizar esse produtor e também de registrar, né? Essas histórias, os locais, as fazendas, é bem completo, né? É bem completo. E quando a gente fala desses queijos aqui, nós temos, por exemplo, aqui uma produtora de destaque aqui em Uberlândia, que a Valquíria foi secretária da Agricultura, tem um queijo também reconhecido internacionalmente. Tem o queijo Nascente Araguari, eu tive em agosto do ano passado, no mesmo período que esse aqui de Sacramento recebeu o selo da lei, o selo queijo artesanal também. O queijo Nascente de Araguari eu tive em agosto também, lá quando eles receberam o selo queijo artesanal. E a Emater materializa toda essa história nessa publicação que foi feito o lançamento. O governador Romeu Zema, o governador Matheus estiveram também fazendo a entrega desse livro para as pessoas que visitam Minas Gerais. Eu, por exemplo, recebi missões de agricultores franceses, quando fui presidente da Emater, mas também como deputado federal, que vêm conhecer o nosso queijo. Agora, com o acordo União Europeia-Mercosul, a preocupação dos países europeus, eu tenho uma relação muito forte com a França, por ter essa parceria muito forte com eles, eu trouxe essa vivência deles de valorizar os produtos artesanais. A preocupação deles é a concorrência de Minas com os queijos franceses, que são tidos como os melhores do mundo. Nós falamos aqui também antes um pouco, eu estava trocando ideia sobre as Copas do Mundo, o concurso mundiais do queijo na França. São 7 concursos mundiais do queijo, onde nós começamos a levar os nossos queijos de forma clandestina e lá trazer medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E agora com a lei podem ir de forma, eu diria, de forma legal, né, sem medo, libertou os queijos artesanais. E vai acontecer em abril agora em São Paulo, de 15 a 18, o terceiro concurso mundial do queijo. Então a França é a cada 2 anos, no intervalo da França, já é o terceiro que acontece no Brasil, que são geralmente 80 países aproximadamente, de 2.500 a 3.000 queijos que concorrem. E Minas Gerais, se fosse um país, nós estaremos entre os principais países produtores de queijo do mundo. Por isso que os franceses estão lá preocupados com a qualidade e a concorrência dos nossos queijos mineiros, especialmente o queijo Minas artesanal do leite cru. Deputado, e o que eles avaliam, né? Só para a gente ter uma noção de como que é esse concurso mundial, essa Copa do Mundo do queijo. Tem a aparência, o sabor, o aroma? Olha, são muitos quesitos, né? A gente começa, por exemplo, né? Aqui a gente, por exemplo, vai cortar o queijo, né? Primeiro eu vou ver aqui, né? Esse aqui é um ponto que a gente... Aqui eu vejo 2 quesitos no queijo, né? Eu vejo, aliás, 3. Eu vejo primeiro essa granulometria do queijo, né? Você vê que ela é uniforme. Eu vejo essa aparência do queijo, que é fantástico, muito bonito aqui. Essa consistência, vê que ele não tem olhaduras aqui, que às vezes uma olhadura com aqueles buraquinhos do queijo. Os furinhos do queijo. Aquilo pode ser uma contaminação na hora de obtenção da fabricação. A gente vê também aqui o cheiro, né? Do queijo, que ele é muito característico. Eu vejo também... Essa é uma maturação, depende muito do tempo de maturação também, né? Você veja, tem a maturação do queijo. Quando é no período da seca, eu tenho um período menor de maturação, porque
porque tem a umidade relativa do ar é menor. No período das águas, da chuva, eu tenho um tempo maior para eu maturar. Aqui ó, a gente vê que tem, claro que não vão ver pela câmera, aí vai ter um óleozinho. Isso a gente chama de untuosidade do queijo, né? E depois, claro que eu vou te oferecer aqui. Ai, gente, ver. Porque ó, não tá fácil não fazer essa entrevista, falando, né, mas eu vou sentindo esse cheiro. Eu vou te oferecer, né? Obrigada, como boa mineira. E aí, a gente vai apreciar. Nossa, muito bom. Aí nas papilas na língua, aqui no perto do céu da boca, você vai sentir como o odor desse queijo, por exemplo. Se eu pegar um queijo do Cerro, muito bom. É um queijo mais encorpado. Eu pego um queijo aqui do Cerrado ou do Araxá, um queijo mais leve. Eu pego um queijo, por exemplo, da Mantiqueira, das 16 regiões, que tem um sabor de fruta, de abacaxi, né? Você vê, você já está, a sua boca já está salivando, você está com vontade de ter mais um pedaço de queijo. Né? Então, muito bom. São, assim, são esses os quesitos principais, mas chega a ter 16, 18 quesitos que a gente avalia em cada local. O concurso coloca esses quesitos. Por exemplo, uma mesa desses queijos geralmente são 20 a 25 queijos que a gente degusta durante 2 horas. Geralmente são 3 juízes. O último da França, eu estava com uma juíza japonesa, um francês e um holandês. Nós temos 4 juízes para avaliar 25 queijos durante 2 horas. Né? Olha só. E a gente não sabe de onde veio o produto. E ao final eles são classificados. A gente coloca uma nota de COI geralmente acima de 75 pontos e até os 100%. E aí são classificados ouro, prata e bronze. Mas só de um queijo chegar num concurso desse, como esse do Frederico, que já é premiado, aqui de Sacramento, já é muito legal, muito né? legal. Com certeza. Zé, e o que tem de diferente quando você está na França, na questão de valorização, quando a gente compara com Minas Gerais? O que falta? Eu não estou dizendo que eles estão num patamar melhor, mas a França, culturalmente, já existe essa história, né? Os melhores queijos do mundo, uma valorização muito grande, os melhores vinhos. Eles têm essa coisa da gastronomia, até porque, né, já vem de muito tempo. O que falta em Minas? Quais são os desafios? Vocês estão melhorando cada vez mais, né? A questão da produção, da comercialização, do selo, tudo isso faz parte. Mas quais são os desafios do produtor mineiro hoje? Olha, Maria, uma nação, você se avalia pela gastronomia. Então, hoje no Brasil, com respeito a todas as outras regiões, outros estados, Minas é o país da gastronomia do Brasil. É o estado mineira muito famosa. Depois da gastronomia mineira, você vê um pouco do Nordeste, um pouco do Sul do Brasil, mas Minas é o destaque. Por isso, quando eu assumi a presença da Emater, eu fiz questão de fazer essa integração entre os produtores da França, viram em Minas e os de Minas na França. Os técnicos da Emater, às vezes até 6 meses para a França, e os da França aqui em Minas Gerais. Por isso que o queijo, hoje todo mundo surfa na onda do queijo. Eu falo, filho bonito, todo mundo quer ser pai. Mas em 2003, 2005, você via que esse queijo, eu falei, ele era tão fantástico, mas às vezes virava veneno quando passava do município para outro. Fazia apreensão, jogava fora, jogava criolina, enterrava, né? Então, quais são os desafios dos produtores hoje? É a gente conseguir fazer a regularização desses produtos. Então, o produtor, para ter esse selo, ele tem um caderno de norma, tem um protocolo a seguir, que o produtor já faz do jeito dele. Eu falo, a tradição dele tem que ser mantida, mas a ciência traz alguns cuidados, como por exemplo, você tem que ter o certificado de brucelose e tuberculose, a ordem ela tem que ter os procedimentos higiênicos, a fabricação, os equipamentos. Então, o desafio é seguir essas informações. Como o autor da lei, e até eu peço assim, encarecidamente a Emater, que é minha grande parceira, até porque, como a roça, eu saí da roça, mas a roça não sai da gente. Eu falo que eu não vesti a camisa da Emater. Eu tatuei do lado esquerdo do peito da Emater, então eu sou o Zé Silva da Emater. Minha esposa Marinalva, que também aposentou pela Emater, é a rainha do queijo, é a Marinalva da Emater. A Patrícia que da Emater, que é também a rainha do queijo, é a Patrícia da Emater. O desafio é a informação chegar ao agricultor, ao produtor. Nem sempre ele não ter esse selo, não é porque ele não quer. Às vezes ele nem sabe que é tão fácil, que é mais fácil de chegar nesse caminho. Eu estimo que em Minas tem uns 70 mil produtores de queijo, nós não temos 1% ainda que tem o selo queijo artesanal e pode vender para o Brasil inteiro. Aí com isso, ao invés de vender de 80 a 266 o queijo que eu falei, o preço que tem esse selo, às vezes ele vende por 20, 25, no máximo R$45, ou seja, ele deixa de ter renda. Então, o primeiro desafio do produtor é o produto dele, que é um diamante, é uma joia, é o ouro de Minas,
ele precisa conquistar mercados para ele ganhar dinheiro com esse produto. Certo. E para finalizar, antes da gente começar a nossa conversa, no podcast anterior, a gente estava falando da importância, para o pessoal do sistema FAENG, da importância da representatividade política, de ter produtores rurais ou pessoas que entendam o meio rural na política, né? Você está lá fazendo seu trabalho, a gente tem outros representantes aqui da região, enfim, porque não é qualquer pessoa para lutar pelo produtor tem que entender aquele universo, não é mesmo, deputado? Olha, só sabe a dor do produtor quem conhece. Por isso que eu falei inicialmente que cada palmo desse estado eu conheço bem, né? Então, é importante nós termos deputados estaduais, deputados federais, vereadores, que saibam a dor do produtor rural. Por exemplo, eu sou autor de um projeto de lei para proibir a importação, o consumo do Brasil de leite e derivados de matéria-prima importada. Hoje o leite já derramou, o produtor está pagando para produzir, mas eu só sei porque eu não tenho as riscas do dedo de tirar leite. Meu pai nasceu, viveu, me criou tirando leite. Então, um outro deputado, bom deputado, combativo, do setor da indústria, de outros setores, ele também é um bom deputado. Mas ele imagina como que é o sofrimento do produtor. Às vezes ele nunca pisou numa fazenda. Mas eu não imagino. Eu sei o sofrimento, eu sei a dor que os produtores rurais também sentem. Então, por isso que é importante a gente ter essa representatividade, o trabalho que a FAENG faz, que é fantástico, os sindicatos rurais, o sistema dos trabalhadores, o sindicato de trabalhadores rurais também, de defender o homem e a mulher que trabalham no campo. Então, sem representatividade, o nosso agro é forte, mas quem decide pelo agro serão outros. Que não entendem do agro. Que não entende. É que a gente fala do queijo aqui, mas não pensa que lá na base, não adianta nada, o queijo está valorizado e tudo mais, mas e o produtor de leite está sendo valorizado? E o leite em pó de fora que está entrando aqui, atrapalhando e causando uma concorrência desleal. Fica difícil produzir o queijo, né? Exatamente. Por isso que a representatividade é o grande desafio hoje dos nossos representantes, do sistema FAENG, do sistema dos trabalhadores rurais, que é os sindicatos que representam quem trabalha e produz na roça. Isso aí, deputado, muito obrigada pela sua participação aqui. Aproveite aí a nossa feira, mais um ano. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Maria. Parabéns aí à Prefeitura, à Emater, todos que fazem a FEMEC ser esse momento tão especial, tão marcante aqui da nossa agricultura. Muito bom, obrigada. Continue acompanhando a TV FEMEC, siga as nossas redes sociais e até a próxima.